Olá, estamos de volta para a nossa terceira videoaula sobre captação de recursos. E hoje a gente precisa falar, na verdade, continuar falando sobre o planejamento. Tem um momento do planejamento da captação que ele se confunde com o próprio planejamento do seu projeto, da sua ação cultural. Que momento é esse? Do que eu estou falando? Quando você desenvolve um projeto, você precisa desenvolver uma estratégia de ação. Você precisa definir um passo a passo, né, do que você vai precisar desenvolver até você efetivamente realizar o seu projeto, certo? Isso é comum e básico. Essa estratégia de ação desenvolvida vai te ajudar a visualizar questões que vão impactar na captação, que vão impactar no seu pensamento sobre a captação. Que momentos são esses? Que pontos importantes de atenção são esses? A comunicação do seu projeto, né? Ela precisa ser muito bem planejada, porque ela precisa pensar como você vai dar visibilidade para o seu patrocinador, para os seus parceiros, para os seus investidores. Então, isso precisa ser muito bem pensado e precisa ser considerado no momento em que você está desenvolvendo o seu projeto e ao mesmo tempo, um planejamento que a captação precisa fazer parte. Então, isso aparece no planejamento da captação e no planejamento do seu projeto. Isso tem que estar contemplado para que isso possa estar dentro do orçamento, para que isso funcione, né? E para que você possa efetivamente garantir também o que você pensou ali no momento da entrega para o seu patrocinador, tem que estar previsto no seu projeto para que você efetivamente possa garantir essa entrega, né? Então, a comunicação, ela é muito importante desse ponto de vista. Ela vai garantir a visibilidade e também é importante do ponto de vista de que é essa comunicação que vai garantir que você vai trazer o público que você definiu. Opa, outro ponto importante, definição de público. É super importante entender qual é o real público do seu projeto, porque isso vai impactar na captação. É isso que vai te ajudar a planejar quais são os potenciais investidores, financiadores, que tem uma identidade com o mesmo público que você quer. Isso é meio caminho andado para que você identifique potenciais investidores. Então, é preciso definir bem um público. E é preciso definir um público também para essas ações de comunicação que a gente estava falando. Então, para você fazer o orçamento de comunicação, você precisa entender, o seu público é um público que acessa redes sociais, é pelas redes sociais que você vai convidar, chamar, conquistar esse público? Ou é um público mais tradicional, que lê jornais, revistas, ou que você vai encontrá-lo, chegar até ele por meio de banners, por meio de carro de som, né, para eventos, às vezes, e projetos no interior, é uma coisa que funciona bem, precisa ver, tá sempre atento às legislações locais, né? Tem questões de silêncio, tem legislações, tem localidades que não permitem. Então, tudo isso precisa ser analisado e tudo isso precisa ser considerado no seu orçamento. Mas também vai impactar na sua captação, porque é a partir daí que você define o que você vai poder entregar para o seu patrocinador como contrapartida. Então, vejam que o planejamento do projeto e o da captação andam juntos. A equipe técnica, né? Tudo isso é um planejamento do projeto, mas isso também vai definir qual o peso da credibilidade que essa equipe traz para o seu projeto, para você poder vender com maior segurança, para você demonstrar quanto mais experiente, quanto mais conhecimento, quanto mais referências os participantes, os envolvidos no seu projeto forem, melhor para o projeto, melhor, mais fácil para se viabilizar a captação. Então, não é que se precisem de grandes nomes famosos, mas precisa de gente com experiência, com capacidade de entrega. Como sempre, a gente fala muito da entrega, né? É isso, é uma venda a captação, né? Então, você precisa garantir que você vai entregar exatamente aquilo que você prometeu, senão é papo de vendedor, né? Outra coisa importante, obviamente, o orçamento, né? Então, quando você planeja o orçamento do seu projeto, você vai ter a real dimensão
do que você precisa captar, e aí desse orçamento você consegue também visualizar o que você consegue como apoio, né, o que você consegue como permuta e o que efetivamente é a sua meta financeira. Quanto você precisa. E daí você vai depois fazer plano de cotas, contrapartidas, a gente vai falar sobre essas coisas aqui também ao longo das nossas videoaulas. E outra coisa que é importante na definição do projeto e vai impactar no seu planejamento da captação é o conceito, o diferencial. Qual é o grande propósito do seu projeto? O que o diferencia de tantos outros? São tantos projetos de música, de shows, tantos projetos de teatro, tantos projetos de incentivo à leitura, tantos projetos de resgate ou valorização do patrimônio. Como o seu se diferencia? Por que o seu é importante? Né? Qual é o propósito? Quais os impactos que o seu projeto causa? Isso é fundamental. Então, tudo isso são questões relativas ao planejamento da própria ação cultural, do próprio produto cultural, mas que vão impactar diretamente na captação, que são questões essenciais para a captação de recursos. Então, é importante que o captador de recursos participe do planejamento do projeto, né? Que haja essa integração, né? E como é que a gente pensa, né? O que a gente define para a gente encerrar a fase de falar de planejamento da captação? Como é que a gente define um plano de captação? Como é que a gente coloca, né? Como é que a gente organiza a nossa captação? Algumas coisas são essenciais, né? A gente precisa ter um diagnóstico do que a gente vai fazer, a gente precisa saber exatamente qual é o nosso produto, a nossa ação e em que ela impacta. Outra coisa importantíssima é fazer a análise SWOT, análise fofa, né? Entender as forças e as fraquezas, que as fraquezas a gente vai minimizar no momento da venda e, obviamente, tentar trabalhar sempre ao longo do desenvolvimento do projeto para que elas sumam, para que elas deixem de ser fraquezas, e as forças, elas vão virar os nossos argumentos, os nossos pontos de destaque, os nossos principais argumentos de venda, né? E o cenário, em relação ao cenário externo, aí na análise fofa, o óbvio, né? O que é positivo é oportunidade, o nome já diz, e o que é negativo é aquela ameaça que você vai se preparar para ela. Você vai pensar num plano B e num plano C. Então, a análise fofa faz muita diferença no planejamento. Feita a análise fofa, você vai definir as estratégias da sua captação. Aí, pensando especificamente, você vai captar com algum segmento de negócios, né? Esse meu projeto tem a ver com empresas do ramo automobilístico, meu projeto tem mais identidade com empresas que falem com um público jovem, aí já é uma captação não por segmento e sim por afinidade. Enfim, nessa estratégia é isso que você precisa definir. Como é que eu vou identificar os meus potenciais investidores? Então eu olho para o meu público e vejo quem conversa com o meu público, eu olho para o conteúdo do meu projeto e vejo quais os temas que esse meu projeto tem, então em que segmentos de negócios ele combina, né? Ele tem afinidade, para que segmentos de negócios, né? Mineração, automóveis, como eu já falei, alimentação, enfim, vai por aí, né? Varejo, por aí vai. Tecnologia, né? Com que temas eu tenho afinidade, com que tipo de investidores eu vou buscar, né? Outra coisa, eu vou tentar definir quais são as fontes de recursos, porque eu acabei de dar vários exemplos aqui de segmentos de negócios pensando aí em empresas, né, em potenciais patrocinadores, mas existem outras fontes de recurso, isso é super importante a gente diversificar, mas isso é tema de uma outra aula, eu aprofundo isso com vocês daqui a pouco, numa próxima aula. A gente vai definir as metas de valores e vai também pensar quais são os incentivos fiscais, né? A gente consegue dar benefício fiscal? É um projeto que vai se captar por incentivos fiscais, com incentivos fiscais ou não? Quais? Municipais, estaduais, federais, né? Em que tipo de benefício fiscal o meu projeto se encaixa e se alinha? Aí eu começo finalmente a definir os meus prospects,
né? Quer dizer, dentro de cada fonte eu vou ter alguns prospects. Então, pegando o exemplo aí das empresas, né? Então, a minha fonte é pessoa jurídica. E aí eu vou definir os segmentos, as afinidades, a identificação com o público, os temas, até as localidades também, porque geralmente as empresas gostam bastante de projetos que se alinham, que atendam às comunidades de interesse, as comunidades onde elas trabalham. Então, isso tudo vai fazer diferença e aí eu começo a definir, então, nessa região, falando com esse público, eu tenho tais empresas. Esses tais são os meus prospects, tá? As pessoas jurídicas são a minha fonte e essa listinha que eu começo a fazer de empresa são os meus prospects. E aí, o que a gente precisa fazer é um projeto muito bacana de venda, o que a gente chama de sponsor kit, um projeto bonito, sucinto, que dê a ideia para o patrocinador do que você vai fazer, que passe uma ideia de profissionalismo, que seja curto, pequeno, mas que dê a dimensão do que quer ser feito, né? E aí, numa aula mais lá para frente, eu vou dar algumas dicas sobre esse material, sobre esse projeto. Provavelmente deve ser a nossa última videoaula. Eu vou dar mais dicas sobre isso. Bom, feito esse plano de captação e produzido um material específico de vendas, aí sim eu vou pegar o meu projeto debaixo do braço e vou fazer uma abordagem, vou fazer a prospecção. Calma, muitas palavras novas, a gente vai tratar de cada uma delas em aulas diferenciadas. A gente vai falar de abordagem, a gente vai falar de prospecção e na próxima aula eu falo de algo fundamental, que é esse entendimento do que são as fontes, quais são as fontes de financiamento dos nossos projetos, tá bom? Até a próxima aula!